Fala aí, gurizada! No vídeo de hoje falaremos sobre o capítulo 4 do Capital, livro 1 de Marx. O título do capítulo é A Transformação do Dinheiro em Capital. Esse capítulo compõe sozinho a seção 2 da obra e é composto por 3 subcapítulos: a Fórmula Geral do Capital, Contradições da Fórmula Geral, a compra e a venda da força de trabalho. Então vamos iniciar com a Fórmula Geral do Capital. O que é capital? Bem, essa é uma pergunta que vamos responder ao longo do nosso percurso. O capital emerge da produção e da circulação desenvolvida de mercadorias, o comércio. O comércio e o mercado mundial inauguram, no século XVI, a história moderna do capital. Ao abstrairmos o conteúdo material da circulação de mercadorias, encontramos o dinheiro, uma forma econômica. O dinheiro é o produto final da circulação de mercadorias e é a primeira forma de manifestação do capital. Todo novo capital que penetra no mercado aparece inicialmente como dinheiro, que deverá ser transformado em capital por um processo determinado. O que diferencia o dinheiro como dinheiro do dinheiro como capital, inicialmente, é a sua forma de circulação. A forma da circulação de mercadorias, como já vimos, é MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria, vender para comprar. Ao lado dessa fórmula, temos DMD, dinheiro, mercadoria, dinheiro. Nesse caso, comprar para vender. O dinheiro que circula dessa maneira se torna capital. O dinheiro que se torna capital, na verdade, já é capital por definição. Cabe a nós descobrirmos como esse processo ocorre. Vamos dar uma olhada nessa segunda fórmula DMD. Ela é dividida em dois momentos: DM, troca de dinheiro por mercadoria, e MD, troca de mercadoria por dinheiro. No primeiro caso, uma compra, no segundo caso, a venda. Compra-se uma mercadoria para vendê-la. Ou, sob outro ponto de vista, compra-se mercadoria com dinheiro e depois compra-se dinheiro com mercadoria. O resultado, no final das contas, é DD. No início tem o dinheiro D e no final tem o dinheiro D. Por exemplo, compro 2.000 libras de algodão por 100 libras e revendo as 2.000 libras de algodão por 110 libras. O que eu faço no fim das contas é trocar 100 por 110 libras, dinheiro por dinheiro. Obviamente, não faria sentido percorrer o ciclo DMD para ter uma mesma quantia de dinheiro no início e no final do ciclo. Seria melhor entesourar as 100 libras do que as expor aos riscos do mercado. Fato é que as 100 libras do nosso possuidor de algodão percorrem um caminho substancialmente diferente das 2 libras lá do nosso tecelão de linho, na circulação de mercadorias. Vamos examinar essas duas formas para descobrir a diferença no conteúdo delas. Primeiro vamos expor o que as formas MDM e DMD têm em comum. As duas formas se decompõem nas duas fases antitéticas, MD, a venda, e DM, a compra. Nas duas formas, temos mercadoria e dinheiro se confrontando, e as mesmas personas, o vendedor e o comprador. Os dois ciclos são compostos por duas fases contrapostas e por um total de 3 partes contratantes. Uma parte que compra, uma parte que vende e uma parte que vende e compra. Vamos ver isso com 2 exemplos. No exemplo 1, no ciclo linho, dinheiro, Bíblia, o tecelão do linho vendeu para algum comprador de linho e comprou de algum vendedor de Bíblia. O comprador de linho é a parte contratante que compra. O vendedor de Bíblia é a parte contratante que vende. E o tecelão vende e compra. No ciclo dinheiro, algodão, dinheiro, o possuidor de algodão comprou algodão de algum produtor de algodão e vendeu o algodão para algum comprador de algodão. O produtor de algodão é a parte contratante que vende, o comprador de algodão é a parte que compra e o possuidor de algodão compra e vende. Vamos analisar agora o que muda entre essas duas formas. A circulação simples de mercadoria é a venda e depois a compra. Seu ponto de partida e de chegada é a mercadoria, e o que medeia o seu movimento é o dinheiro.
A circulação de dinheiro como capital é compra e depois venda. Seu ponto de partida e de chegada é dinheiro, e o que medeia o seu movimento é mercadoria. Em MDM, o objetivo é transformar o dinheiro em uma mercadoria que tenha valor de uso para os trocadores. Ao trocar dinheiro por mercadoria, o dinheiro é gasto de modo definitivo. Em DMD, o objetivo é desembolsar um dinheiro inicial com a finalidade de receber mais dinheiro posteriormente, e depois repetir esse ciclo. Em MDM, a mesma peça monetária muda 2 vezes de lugar. O vendedor a recebe do comprador e a passa a outro vendedor. O processo começa com o recebimento de dinheiro em troca de mercadoria e termina com um dispêndio de dinheiro em troca de mercadoria. O dinheiro é sempre afastado do seu ponto de partida. Em DMD ocorre o inverso. Uma mercadoria é recebida de um vendedor e repassada a um comprador. Aqui o dinheiro reflui ao seu ponto de partida. MDM se conclui quando gasto o dinheiro com uma mercadoria útil para mim. O valor de uso é sua finalidade. DMD se conclui com o dinheiro voltando para o meu bolso. O valor de troca é a finalidade. MDM tem como conteúdo real a troca de produtos do trabalho humano de mesmos valores. Ambos os extremos têm a mesma forma econômica, a mercadoria. Porém, a mercadoria inicial se diferencia qualitativamente da mercadoria final em seu valor de uso. DMD tem também nos 2 extremos a mesma forma econômica, o dinheiro. Porém, iniciar com 100 libras e terminar com 100 libras seria uma operação sem sentido. Acontece que não é possível uma mudança qualitativa entre o dinheiro inicial e o dinheiro final, pois dinheiro é dinheiro. O movimento DMD só faz sentido se houver uma mudança quantitativa entre o dinheiro inicial e o dinheiro final. O processo DMD apenas faz sentido se mais dinheiro do que o que foi adiantado for retirado no final do processo de circulação. O processo DMD, na verdade, só pode ser DMD', onde D é um dinheiro adiantado, M a mercadoria e D' é D mais alfa D, ou seja, a quantia de dinheiro inicialmente adiantada mais um incremento. Esse incremento, ou excedente sobre o valor original, Marx dá o nome de mais-valor, ou mais-valia. Notem que o dinheiro modifica sua grandeza. O valor adiantado é maior no final do processo. É esse movimento que o transforma em capital. Então, temos uma resposta inicial para a nossa pergunta. O capital é um valor que se valoriza. A questão é como isso ocorre. Em relação a MDM, é possível que a mercadoria inicial tenha um valor diferente que a mercadoria final? Sim, é possível. O tecelão pode vender o seu linho por um preço acima ou pode ser sacaneado pelo vendedor da Bíblia e comprá-la por um preço maior. Mas essa mudança de valor não é necessária para o processo de circulação de mercadoria. Pelo contrário, faz parte do curso normal do processo que os valores sejam equivalentes. Notem que em MDM, o objetivo do processo está fora dele, está na esfera de consumo. O tecelão vende o seu linho para comprar uma Bíblia, e ele vai consumir essa Bíblia a lendo, ou da maneira como ele quiser. No instante do consumo, o movimento MDM encontra um final. Em DMD', eu tenho 100 libras e meu objetivo é aumentar o seu valor, transformá-las em 110 libras. Mas por que eu pararia por aqui? Tendo 110 libras em mãos, meu objetivo passa a ser a valorização da minha nova quantia. A valorização do valor é um objetivo em si mesmo e ocorre no interior do mesmo processo. Ao fim do movimento DMD', o dinheiro surge novamente como seu início. O movimento do capital é desmedido e jamais encontra o fim. Como portador consciente desse movimento, o possuidor de dinheiro se torna capitalista. Sua pessoa, ou melhor, o seu bolso, é o ponto de partida e de retorno do dinheiro. O capitalista tem como vontade subjetiva a objetividade do movimento do capital, ou seja, a valorização do valor. Ele só é capitalista ou capital personalizado enquanto tem como vontade a apropriação da riqueza abstrata. O valor de uso nunca é o objetivo imediato do capitalista, nem o lucro isolado, mas sim o movimento contínuo do lucro.
O impulso incessante por enriquecimento é o mesmo no capitalista e no entesourador. Mas, enquanto o entesourador é apenas o capitalista ensandecido, o capitalista é o entesourador racional. O aumento incessante do valor, objetivo que um entesourador procura atingir conservando seu dinheiro fora da circulação, é atingido pelo capitalista, que, mais inteligente, lança sempre o dinheiro de novo em circulação. Em MDM, o valor assume formas independentes que são as formas dinheiro, a figura alienada e a figura absolutamente alienável da mercadoria. Essas formas têm o objetivo apenas de mediar a troca de mercadorias e desaparecem no fim do movimento. Em DM', a mercadoria e o dinheiro funcionam como modos diversos de existência do próprio valor. O dinheiro é o modo de existência universal e a mercadoria é o modo de existência particular. O valor passa de uma forma a outra e se torna o sujeito automático do seu processo de autovalorização. Esse valor que se valoriza, ora assume a forma de dinheiro, ora assume a forma de mercadoria. Podemos falar então que o dinheiro é capital e mercadoria também é capital. A forma de identidade que o valor que se valoriza assume é a de dinheiro. Por isso é ele o início e o final do movimento. Mas a mercadoria também é uma forma essencial no interior do processo desse valor que se valoriza. O capitalista sabe que a mercadoria é um meio milagroso de fazer mais grana, embora ele ame o dinheiro. Na circulação simples, o valor se autonomiza do valor de uso em um momento fugaz. Na circulação de dinheiro como capital, o valor é a substância em processo que se move. Mercadoria ou dinheiro são meras formas que o valor assume. E Marx vai além. Em vez de representar relações de mercadorias, no caso Marx aqui está falando do valor, ele agora entra, por assim dizer, numa relação privada consigo mesmo. Como valor original, ele se diferencia de si mesmo como mais valor, tal como Deus Pai se diferencia de si mesmo como Deus Filho, sendo ambos da mesma idade e constituindo, na verdade, uma única pessoa, pois é apenas por meio do mais valor de 10 libras que as 100 libras adiantadas se tornam capital. E assim que isso ocorre, assim que é gerado o filho e por meio do filho o pai, desaparece sua diferença e eles são apenas 110 libras. É esse valor em processo, dinheiro em processo, o capital. Bem, a forma DM' que apresentamos como comprar para vender, vender mais caro na verdade, parece se encaixar em um tipo específico de capital, o capital comercial. Temos além desse o capital industrial, mas esse também segue a forma DM', pois dinheiro é adiantado para comprar mercadoria e depois vendê-la por um valor mais alto. O fato dessa mercadoria ser transformada fora da circulação não muda o movimento. Temos também o capital a juros ou capital usurário, onde parece que a forma DM' é abreviada para D', sem a mercadoria no meio. Esses tipos de capital ficarão para uma análise posterior. Enfim, DM', da maneira como vimos, é a fórmula geral do capital como ele aparece na esfera de circulação. Mas essa fórmula tem contradições. Vamos a ela no segundo subcapítulo do vídeo. Então, as contradições da fórmula geral. A forma que a circulação assume quando o dinheiro se transforma em capital contradiz todas as leis que investigamos anteriormente sobre a natureza da mercadoria, do valor, do dinheiro e da própria circulação. O que distingue da circulação simples de mercadorias é a ordem inversa dos processos antitéticos, a venda e a compra. E como poderia uma diferença puramente formal como essa alterar a natureza desses processos como que por mágica? Bem, falamos que em DM' há uma mudança substancial em relação a MDM, pois ocorre um processo de valorização do valor adiantado. A questão é uma simples mudança formal na ordem da série. Antes era venda e depois compra, agora é compra e depois venda. Essa simples mudança formal na ordem da série poderia gerar essa mudança substancial? Evidentemente não. Vamos lá. O simples possuidor de mercadoria, o nosso tecelão de linho, por exemplo, vende e depois compra. O capitalista compra e depois vende por um valor maior.
O capitalista compra de A e vende para B. Um possuidor simples de mercadoria vende para B e compra de A. Reparem que A e B são compradores e vendedores de mercadorias nos dois casos. O capitalista ou possuidor simples somente podem ser, frente a A ou a B, também ou comprador ou vendedor. Ou são representantes da mercadoria ou são representantes do dinheiro. Notem que se eu compro de A e vendo para B, a conexão entre A e B só ocorre para mim. A não liga se eu fiz negócio com B e B também não liga se eu fiz negócio com A. Se eu argumentar que tenho méritos nessa conexão, pois eu inverti a ordem da série, agora primeiro eu compro e depois eu vendo, tanto A quanto B discordariam, pois do ponto de vista de A, minha compra é uma venda e do ponto de vista de B, a minha venda é uma compra. Não satisfeitos, A e B vão perceber que eu fui um mero intermediário, logo poderão começar a fazer negócios entre si diretamente e me excluir do processo. Enfim, perceberam que não adianta simplesmente mudar a ordem da série? Só invertendo a série não encontramos nada que permita a expansão do valor inicial adiantado. Mas vamos seguir investigando a circulação. Vamos voltar à análise da troca direta de mercadorias. Vamos supor que dois possuidores compram mercadorias um do outro. O dinheiro aqui vai ter a função apenas de moeda de conta. Ele vai apenas expressar os valores em uma mesma unidade, mas não vai se confrontar diretamente com as mercadorias. Os possuidores trocam valores de uso que serão úteis para eles. Nesse sentido abstrato, os dois ganham com a troca. Já a respeito do valor de troca, a coisa muda. Vamos à seguinte citação que Marx nos traz. Um homem que possui muito vinho e nenhum cereal negocia com outro homem que possui muito cereal e nenhum vinho. E entre eles é trocado o cereal, no valor de 50, por vinho, no mesmo valor de 50. Tal troca não constitui um aumento no valor de troca para nenhuma das partes, pois, antes da troca, cada um deles já possuía um valor igual àquele que foi criado por meio dessa operação. Essa citação é de um economista fisiocrata chamado Mercier de la Rivière. A citação diz que essa operação, a troca de cereal por vinho, não constitui aumento de valor de troca para nenhum deles, o que está correto. Porém, a citação também diz que um valor foi criado por meio dessa troca, um valor que não se difere do valor que ambos já possuíam. A questão é, será que a simples troca de mercadorias cria algum valor? Bem, vamos adiante. Se separássemos essa operação de troca em uma compra e uma venda e introduzíssemos o dinheiro como meio de circulação, nada mudaria. O dinheiro é o expressador de valores. Os valores já aparecem nos preços das mercadorias antes delas serem trocadas. Os valores são pressupostos para a troca, não são resultados dela. O que ocorre em uma troca, além da troca de valores de uso, nada é mais do que uma metamorfose de mercadoria. Um mesmo valor permanece na mão do possuidor de mercadoria durante todo o ciclo, em um primeiro momento como mercadoria por ele produzida, depois como dinheiro e depois como mercadoria para ele útil, MDM. Essa mudança de forma não implica diferença na grandeza do valor. O valor também muda em sua forma dinheiro. Primeiro é preço da mercadoria vendida, depois é a quantia de dinheiro que já estava expressa no preço, e depois é preço de uma mercadoria equivalente comprada. É claro que aqui também não há incremento na grandeza do valor. Assim, na medida em que a circulação da mercadoria opera tão somente uma mudança formal de seu valor, ela implica, quando o fenômeno ocorre livre de interferências, a troca de equivalentes. Onde há igualdade, não há lucro. A troca se torna desvantajosa para uma das partes quando alguma circunstância estranha vem a diminuir ou aumentar o preço. Então, a igualdade é ferida, mas o ferimento procede dessa causa, e não da troca. A troca é, por sua natureza, um contrato de igualdade firmado entre valores iguais. Ela não é, portanto, um meio de se enriquecer, por quanto se dá tanto quanto se recebe. Aqui Marx usa algumas citações de economistas burgueses. Claro que as análises dele são frágeis, mas até mesmo essas figuras percebem que da troca não sai mais valor.
mas alguns nem isso entendem. É o caso de Condillac. Diz ele: não é verdade que na troca de mercadorias troca-se um valor igual por outro valor igual. Cada um dos dois contratantes dá sempre um valor menor em troca de um valor maior. O valor das coisas consiste meramente em sua relação com nossas necessidades. O que para um vale mais, para outro vale menos. Não colocamos à venda artigos que são indispensáveis para o nosso consumo. Abrimos mão de uma coisa útil para nós em troca de uma coisa que nos é necessária. É natural julgar que na troca dá-se um valor igual por outro valor igual, sempre que cada uma das coisas trocadas vale a mesma quantidade de ouro. Mas outra consideração tem de entrar nesse cálculo. A questão é que cada uma das partes troca algo supérfluo por algo necessário. E aí, camaradas, notaram onde está o erro de Condillac? A figura confunde o valor de uso com o valor de troca, pois não sabe nem o que é uma coisa e nem a outra. Esse tipo de maluquice vemos até hoje por aí, internet afora, só mudam os nomes. Mas vamos adiante. Até aqui consideramos trocas ideais, trocas que seguem a lei da troca de equivalentes. Mas na realidade nem sempre é isso que ocorre, temos que examinar também esses casos. No mercado, então, confrontam-se os possuidores de mercadorias. Cada um deles leva uma mercadoria que para si é um não valor de uso imediato, com a finalidade de trocá-la por valores de uso que lhe sejam úteis. É assim que os possuidores se apropriam de seus meios de subsistência e de seus meios de produção. É um sistema de interdependência material universal. O que os diferencia, além do corpo de suas diferentes mercadorias, é o fato de que alguns possuem mercadoria e outros possuem o dinheiro, serem vendedores ou compradores. Vamos supor que seja permitido ao vendedor vender a sua mercadoria por 10% a mais do que ela vale. O vendedor vende sua mercadoria por 110 libras, sendo que ela vale 100 libras. Ocorre que quando ele for comprar uma mercadoria com as suas 110 libras, outro vendedor também usará esse direito mágico de aumentar 10% de sua mercadoria. Nosso vendedor inicial ganhou 10 libras para logo perder as 10 libras. Notem que todos os vendedores vão usar esse direito. Logo, o efeito seria o mesmo que se todos vendessem pelo valor inicial, pois os possuidores iriam ganhar de um lado para apenas perder de outro. A lógica é a mesma se os nossos possuidores ganhassem o poder de comprar por menos. Portanto, a criação de mais valor e por conseguinte, a transformação de dinheiro em capital não pode ser explicada nem pelo fato de uns venderem as mercadorias acima de seu valor, nem pelo fato de outros a comprarem abaixo de seu valor. Até aqui tratamos os possuidores de mercadorias apenas como dois grupos, compradores e vendedores. Temos que analisar também o comportamento individual de cada componente desses grupos. Vamos pensar na seguinte situação: o possuidor A vende vinho e compra cereal de um possuidor B. Acontece que o vinho vendido tem o valor de 40 libras e o cereal comprado tem o valor de 50 libras. Notem que o possuidor A sai ganhando 10 libras nessa barganha. Porém, antes das trocas, os dois possuidores somavam 90 libras. E depois da troca, eles também somam 90 libras. O possuidor A só ficou mais rico na medida em que o possuidor B ficou mais pobre. O valor foi apenas redistribuído, nem um novo valor foi criado. Nesse momento, Marx fala de novo sobre o capital comercial e o capital usurário, mas essa análise ficará para mais adiante. Apenas vamos adiantar que o dinheiro não produz dinheiro, dinheiro não vem do nada. Mas vamos adiante. Concluímos, por enquanto, que o mais-valor não tem origem na circulação. Mas isso é possível? A circulação é a soma de todas as relações de mercadorias travadas entre possuidores de mercadorias. Fora da circulação, nosso produtor sozinho só se relaciona com a sua mercadoria produzida. No que diz respeito ao valor da mercadoria, a relação entre o produtor e a sua mercadoria se limita ao fato de que na mercadoria está objetivado uma quantidade de trabalho do possuidor. Essa quantidade de trabalho se expressa na grandeza do valor. E esse pode ser representado por um preço, por exemplo, 10 libras.
Vamos dar um exemplo, o nosso tecelão de linho. Supondo que ele despenda uma quantidade de trabalho equivalente a 1 libra na produção de 20 braças de linho, as 20 braças de linho só poderão expressar em seu valor 1 libra correspondente ao trabalho despendido pelo tecelão. Em outras palavras, se o possuidor despende uma quantidade de trabalho equivalente a um dado valor, somente esse dado valor correspondente ao trabalho poderá ser expresso no valor de sua mercadoria. O possuidor de mercadorias pode, por meio de seu trabalho, criar valores, mas não valores que se valorizam a si mesmos. Marx traz o exemplo do possuidor que transforma couro em bota. Ele pega o couro, equivalente, digamos, a 10 libras, e adiciona trabalho, equivalente, digamos, a 1 libra. O valor da bota é 11 libras. Nesse caso, analisando agora a produção, tivemos a valorização do valor? É evidente que não. Vimos no nosso primeiro capítulo, só existe o valor numa relação social. Logo, só pode haver valorização do valor numa relação social. O possuidor sozinho, com sua mercadoria, jamais pode valorizar o valor. Portanto, o capital não pode ter origem na circulação, tampouco pode não ter origem na circulação. Ele tem de ter origem nela e, ao mesmo tempo, não ter origem nela. Nosso possuidor de dinheiro, que ainda é apenas um capitalista em estado larval, tem de comprar as mercadorias pelo seu valor, vendê-las pelo seu valor e, no entanto, no final do processo, retirar da circulação mais valor do que ele nela lançara inicialmente. A crisalidação do nosso capitalista tem de se dar na esfera da circulação e não pode se dar na esfera da circulação. Que problemão, hein? Mas isso tudo terá resolução. Vamos ao terceiro subcapítulo, a compra e venda da força de trabalho. Então vamos lá, tendo em mente a fórmula geral do capital, DMD', vamos analisar cada um de seus componentes a fim de achar a valorização do valor, a mudança do valor adiantado inicialmente. Em relação a D, o dinheiro adiantado, Marx nos diz que a mudança de valor do dinheiro destinado a se transformar em capital não pode ocorrer nesse mesmo dinheiro, pois o dinheiro tem como função apenas realizar o preço da mercadoria, seja como meio de compra ou como meio de pagamento. Sobre D', o dinheiro proveniente da revenda da mercadoria, novamente o dinheiro só expressa o valor da mercadoria revendida. Ocorre apenas a transformação da mercadoria de sua forma natural em sua forma dinheiro. Resta-nos apenas M, a mercadoria comprada, para ser analisada. Essa, como todos já sabemos, tem valor de uso e valor. A mudança que estamos procurando, quer dizer, a valorização do valor, não pode advir de seu valor, pois seguimos a lei da troca de equivalentes. A mercadoria é apenas comprada pelo seu valor, nada mais, nada menos. A mudança só pode provir de seu valor de uso como tal, ou seja, do seu valor de uso quando posto para ser realizado. Em outras palavras, do seu consumo. É do consumo da mercadoria comprada que mais valor advém. Mas mercadorias no geral, quando são usadas, não produzem valor. Por exemplo, quando eu como o milho que eu comprei, nenhum valor está sendo produzido. Tampouco quando assisto a minha TV, leio um livro ou dirijo um carro. Restaria ao nosso capitalista encontrar uma mercadoria excepcional, uma mercadoria cujo próprio valor de uso possui a característica peculiar de ser fonte de valor, cujo próprio consumo é, portanto, objetivação de trabalho e, por conseguinte, criação de valor. E essa mercadoria existe. Ela é a capacidade de trabalho, ou força de trabalho. Por força de trabalho, ou capacidade de trabalho, entendemos o complexo das capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo. Diversas condições são necessárias para que o possuidor de dinheiro encontre a força de trabalho no mercado disponível para ser comprada. Como já falamos, as mercadorias só são trocadas sob a vontade mútua de seus possuidores, e isso vale para a força de trabalho. Ela só é vendida porque o seu possuidor é proprietário de sua própria capacidade de trabalho, quer dizer, é proprietário de sua própria pessoa. Essa pessoa e o possuidor de dinheiro, ao se encontrarem no mercado,
estabelecem uma relação mútua de iguais jurídicos, dois possuidores de mercadorias, um vendedor, outro comprador. O proprietário da força de trabalho sempre vende a sua força de trabalho por um dado período estabelecido por contrato. Durante esse período acertado, a força de trabalho fica à disposição do possuidor de dinheiro. Mas o proprietário da força de trabalho jamais a vende totalmente, pois assim estaria vendendo a si mesmo. Passaria de homem livre a escravo. Ele não renuncia à sua propriedade no momento da venda, pelo menos não totalmente. A segunda condição para que a força de trabalho seja vendida reside no fato de que o seu possuidor não pode vender mercadorias em que seu trabalho se objetivou sem antes oferecer a sua própria força de trabalho como mercadoria. Para produzir mercadorias, é necessário possuir meios de produção, como matéria-prima, ferramentas, etc., além de meios de subsistência, pois o homem tem de consumir a cada dia, tanto antes como no decorrer do seu ato de produção. Com o agravante que os produtos no capitalismo são mercadorias, eles devem ser vendidos antes de satisfazerem as necessidades de seus produtores. Soma-se ao tempo de produção o tempo de venda. Para transformar dinheiro em capital, o possuidor de dinheiro tem, portanto, de encontrar no mercado de mercadorias o trabalhador livre. E livre em dois sentidos: de ser uma pessoa livre, que dispõe de sua força de trabalho como a sua mercadoria, e de, por outro lado, ser alguém que não tem outra mercadoria para vender, livre e solto, carecendo absolutamente de todas as coisas necessárias à realização da sua força de trabalho. O que leva o trabalhador a se tornar livre no sentido que vimos e se confrontar com o possuidor de dinheiro no mercado é algo que veremos mais adiante. Quais foram os processos históricos que levaram a isso, etc. Fato é que nada disso é algo histórico natural. Outra coisa que não é histórico natural são as categorias econômicas que estamos estudando. A mercadoria se generaliza no capitalismo, quando o valor de troca domina o processo de produção em toda a sua extensão e profundidade. Mas a mercadoria pode surgir em outros modos de produção, basta que a separação entre valor de uso e valor de troca já esteja bem estabelecida. Em relação ao dinheiro e às suas diversas funções, ele pressupõe apenas uma circulação de mercadorias mais ou menos desenvolvida. Com o capital é diferente, não bastam a circulação de mercadorias e o dinheiro para o seu desenvolvimento. O capital só surge quando o possuidor de meios de produção encontra no mercado o trabalhador livre como vendedor de sua força de trabalho. E essa condição histórica compreende toda uma história mundial. O capital anuncia, portanto, desde o seu primeiro surgimento, uma nova época no processo social de produção. Voltando à força de trabalho, vamos analisar ela com mais profundidade. Em primeiro lugar, ela é uma mercadoria, e como tal, ela tem um valor. Como determinamos o valor da força de trabalho? O valor da força de trabalho, como de todas as outras mercadorias, é determinado pelo tempo de trabalho necessário para a sua produção e, consequentemente, também para a reprodução desse artigo específico. A força de trabalho existe no corpo vivo do trabalhador. Ela depende da sobrevivência do trabalhador. A produção, reprodução da força de trabalho consiste na produção ou reprodução do próprio trabalhador. Quando falamos reprodução do trabalhador, nos referimos à manutenção de certas condições que permitem que o trabalhador se mantenha vivo ao longo dos dias, que ele possa trabalhar hoje, amanhã, etc. Ou seja, o valor da força de trabalho correspondente ao valor dos meios de subsistência do trabalhador que mantém ele vivo ao longo dos dias: comida, vestimenta, habitação, aquecimento, etc. É claro que cada local e contexto tem a sua classe trabalhadora e suas especificidades e necessidades. Esse fato diz respeito tanto a condições naturais, como o clima, temperatura, quanto a características sociais, comportamentais, espirituais, etc. Independente disso, a quantidade média dos meios de subsistência necessários ao trabalhador num determinado país e num determinado período é algo dado. Outro detalhe: a força de trabalho deve estar sempre disponível para compra, pois a transformação de dinheiro em capital não para jamais. É necessário que os trabalhadores gastos ou mortos sejam repostos imediatamente. Portanto,
O valor da força de trabalho deve abarcar também os meios de subsistência da prole dos trabalhadores, pois esses irão substituí-los em algum momento. Os trabalhadores devem ser treinados para exercer os seus trabalhos. A depender do grau de complexidade das suas qualificações, a força de trabalho terá mais ou menos valor. Sobre os meios de subsistência consumidos pelos trabalhadores. Alguns são consumidos diariamente, como aquecimento e comida. Outros são consumidos por mais tempo, como móveis e habitação. Independente do tempo de consumo e reposição das mercadorias que são usadas como meios de subsistência pelos trabalhadores, e independente da frequência de compra ou pagamento dessas mercadorias, se é diário, mensal, etc., a soma de todos os gastos do trabalhador deve ser coberta diariamente pela média de sua receita num dado período. Vamos supor que nas mercadorias necessárias para a reprodução da vida cotidiana do trabalhador estejam incorporadas 6 horas de trabalho social médio por dia, incluindo os recursos para os seus filhos. Se essas 6 horas de trabalho social médio forem expressas em um thaler será pago ao trabalhador por dia pela sua força de trabalho. O valor mínimo da força de trabalho corresponde ao valor do mínimo de mercadorias necessárias para a sobrevivência do trabalhador. Já vimos que o valor de toda mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho requerido para fornecê-la em sua qualidade normal ou qualidade média. Não se pode manter o trabalhador sobrevivendo do mínimo necessário, senão a vida do trabalhador é reproduzida de maneira precária e uma força de trabalho ruim estará sendo produzida. Importante, cabe diferenciar força de trabalho de trabalho. Dizer capacidade de gestão não é o mesmo que dizer de gestão. Força de trabalho é capacidade, é potencialidade. O possuidor de dinheiro compra força de trabalho. É essa que tem valor e é vendida. O valor da força de trabalho é equivalente ao valor dos meios de sua reprodução cotidiana. E se a força de trabalho não é vendida, de nada ela serve para o trabalhador. Já o trabalho é quando a força de trabalho atua. Trabalho é quando a força de trabalho é colocada em ação, colocada em movimento. O trabalho é o valor de uso enquanto tal da força de trabalho. O possuidor de dinheiro não compra trabalho. Detalhe importante em relação a essa mercadoria excepcional que é a força de trabalho. O seu valor e o seu valor de uso são separados por um espaço de tempo. O seu valor é dado no momento da compra. Durante a compra ele é realizado. Já o valor de uso só aparece no momento do consumo da força de trabalho. Quer dizer, no momento que o trabalhador é colocado para trabalhar. O dinheiro do possuidor geralmente funciona como um meio de pagamento. A força de trabalho só é paga depois dela já ter sido colocada em funcionamento pelo período acertado em contrato. Notem que o trabalhador adianta o valor de sua força de trabalho ao capitalista. Ele dá um crédito ao capitalista. Ele assume um risco em sua relação com o capitalista. Se o capitalista quebrar, o trabalhador não recebe. Vimos como o valor da força de trabalho é determinado e que seu valor de uso só aparece no momento do consumo da força de trabalho. Para a força de trabalho ser consumida, são necessários meios para tal. E quem detém esses meios é também o possuidor de dinheiro, o capitalista. O capitalista compra a força de trabalho e os meios de produção no mercado pelos seus valores integrais. O processo de consumo da força de trabalho é simultaneamente o processo de produção da mercadoria e do mais-valor. Esse consumo ocorre fora da esfera da circulação, tal qual o consumo de qualquer mercadoria. A partir de agora, então, vamos deixar momentaneamente a esfera da circulação e nos direcionar à esfera da produção. Aqui se revelará não só como o capital produz, mas como ele mesmo, o capital, é produzido. O segredo da criação de mais valor tem, enfim, de ser revelado. A esfera da circulação é o paraíso dos direitos inatos do homem, a liberdade, a igualdade, a propriedade e Bentham. Liberdade, pois todos agem de acordo com seu livre-arbítrio. Igualdade, pois todos são iguais perante as leis e trocam apenas equivalentes. Propriedade, pois todos são proprietários privados apenas de suas propriedades e têm direitos apenas sobre elas. Inclui aqui a força de trabalho.
e Bentham, pois cada um age de acordo com o que acha melhor para si. Bentham, só para contextualizar, foi um filósofo proponente do utilitarismo, que é uma teoria ética normativa que tem o objetivo de responder todas as questões acerca do fazer, admirar e viver em termos de maximização da utilidade e da felicidade. Em relação aos participantes do mercado, a única força que os une e os põe em relação mútua é a de sua utilidade própria, de sua vantagem pessoal, de seus interesses privados. E é justamente porque cada um se preocupa apenas consigo mesmo e nenhum se preocupa com o outro, que todos, em consequência de uma harmonia pré-estabelecida das coisas ou sob os auspícios de uma providência toda astuciosa, realizam em conjunto a obra de sua vantagem mútua, da utilidade comum, do interesse geral. Mas, saindo dessa área idílica e nos direcionando à esfera de produção, as coisas mudam. E as mudanças já começam a aparecer na fisionomia das nossas mais recentes personas apresentadas. O antigo possuidor de dinheiro se apresenta agora como capitalista, e o possuidor da força de trabalho como seu trabalhador. O primeiro, com um ar de importância, confiante e ávido por negócios. O segundo, tímido e hesitante, como alguém que trouxe a sua própria pele ao mercado e agora não tem mais nada a esperar além da despela. Camaradas, fechamos o capítulo 4 do Capital, livro 1, a transformação do dinheiro em capital, e com ele fechamos junto a seção 2 do livro, que tem o mesmo título e é composta só por esse capítulo mesmo. Um abraço e até o próximo vídeo.